Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 12, onde nós vamos tratar da terceira principal estrutura de dados que a gente tem no Python, né? Lembrando que nós estamos dentro do escopo da disciplina de Programação Aplicada do curso de Engenharia Civil do IFP. Então nós vamos tratar das tuplas, tá? E aí nós vamos dizer o que é a definição e a sintaxe das tuplas, as operações que se podem executar sobre tuplas, basicamente as mesmas que a gente consegue fazer em listas, né? Já vimos listas e dicionários, agora estamos vendo as tuplas. Operações de empacotar e desempacotar valores usando tuplas. Usar as tuplas para inverter variáveis, valores das variáveis, e converter listas em tuplas, né? E aí tudo isso está no capítulo 6 do livro de Menezes, tá? Então vamos lá, o que são tuplas, né? Tuplas é uma estrutura de armazenamento do Python que ela só admite dados constantes. Ela pode até admitir dentro dela elementos que mudam, como listas e dicionários, entendeu? Mas os elementos dela em si, eles são constantes, tá? Eles não mudam seus valores, a não ser que sejam listas ou dicionários. E aqui nós temos uma sintaxezinha simples, né? Você constrói tupla usando o parêntese, certo? E vírgula para separar os elementos, que pode ser strings, numéricas, listas, tuplas, dicionários, até outras tuplas pode estar dentro, certo? E aqui exemplos dessas tuplas. Aqui é uma tupla simples, que você tem um string, tem um número inteiro e um número real, tá certo? Criada com parênteses ou sem parênteses, né? Se tiver a vírgula, ele já entende que é uma tupla, ok? Uma coisa importante, pessoal, sobre que merece destaque é que quando a tupla tem só um elemento, a gente precisa botar essa vírgulazinha aqui para indicar para o Python, senão vai dar erro no interpretador do Python, certo? Então é importantinho lembrar desse detalhezinho pequeno, tá? Tupla de um elemento só precisa da vírgula aqui no final do elemento. Acessando tuplas. Basicamente, o acesso a tuplas é usando a mesma indexação positiva e negativa que a gente tem lá nas listas, certo? Então, se você tem uma lista como essa aqui, por exemplo, A, B, C e D, então a indexação positiva é o A é a posição 0, o B é a posição 1, o C é a posição 2 e o D é a posição 3. A indexação negativa é voltando. O D seria o menos 1, o C seria o menos 2, o B seria o menos 3 e o A seria o menos 4. Tá? Então, quando eu pego aqui print tupla 2, tá? Eu estou pegando, na verdade, ó, esse aqui, ó, 0, 1, 2, ok? E o menos 2, ó, esse aqui é o menos 1, tá? E esse aqui é o menos 2. Desculpa a letra aí, pessoal. Então, esse aqui, tá? É a indexação negativa, tá bom? Ó, ele mostra o mesmo C, ok? Continuando aqui sobre tuplas, como é que a gente fatia tuplas, né? Usando as mesmas regras de indexação que a gente tem lá. Só que no caso das tuplas, para você fatiar, você usa indexação positiva, ou seja, aquela marcação do zero para a direita, né? Então, ó, esse aqui é o elemento, vou botar a indexação aqui, né? Em cima, ó, esse aqui é o 0, que é o A, esse aqui é o 1, esse aqui é o elemento 2, e esse aqui é o elemento 3. Então, quando você faz a tupla do 2 para o 4, você pega o C e aberto no 4, que seria o D, certo? Isso a tupla mais à direita. A tupla mais à esquerda, ó, se você quiser pegar o A e o B, aí você vai o 0 até o 2 aberto no 2, então ele pega só o B. A mesma lógica, né? Então pega o 0 e o 1, o 2 é só a marcação de fechamento, então não pega o C. Mesma lógica das listas, tá bom? Modificando agora elementos de uma tupla, né? Quando são dicionários, aqui nós temos um exemplo, ó, você tem um dicionáriozinho, uma tupla que tem uma string, um número inteiro e uma lista. Então, você pode acessar essa lista e mudar seu valor, tá? Eu botei aqui um print com uma fstring só para dizer, né? Tupla antes da edição, é essa tupla lista aqui. Aí depois eu disse, ó, na tupla list posição 2, ó, 0, 1, 2, ou seja, o 2 é a lista. Dentro da lista, qual posição? Esse abre o segundo colchete, 0, que é a posição 2, a primeira posição. Altere o valor que está lá, 2 para 200. Aí eu botei aqui, ó, imprima depois da edição a lista. Aí onde era 2, ó, virou 200. Tá? Essa mesma modificação é fácil de acontecer no dicionário. A diferença só está bem aqui, pessoal. Ó. Vou marcar aqui para vocês verem. Ó.
A diferença só está aqui, nesse indexador, ó. Tá vendo? Ao invés de ser, como era nesse, um número, que é o caso das listas, no caso do dicionário é uma chave, ó. Aqui é um dicionário, né? Então eu quero que você modifique a chave P1, tá? Mas continua sendo o elemento 2, o dicionário, ó. Posição 0 é o A, posição 1 é o 10 e posição 2 é o dicionário. Então, posição 2, tá? Dentro da posição 2 eu quero o P1, certo? Então, ele vai obter a mudança aqui, mudar o valor 10 para 100. E aí eu fiz um F-string para mostrar isso acontecendo. Pronto. Agora, vamos falar sobre comprimento de tupla. Esse aqui é bem simples, pessoal. É só usar o comando len, que vocês já acostumaram a usar com listas, né? Então, você tem uma tupla simples aqui, ó. Eu trouxe uma tupla só de elementos textuais e depois uma tupla com elementos textuais e uma lista dentro dela. Observe que para a tupla, aqui essas duas têm a mesma quantidade, ó, de elementos, tá vendo? 4 elementos. Isso aqui, essa lista, é um elemento único para a tupla, tá? Essa tupla composta, que eu chamei aqui em relação à tupla simples, tá? Tupla simples só tem strings, a tupla composta tem 3 strings e uma lista de strings, tá? Mas em termos de quantidade, o comando é esse aqui, ó. Você está usando o nosso amigo len, ó, tá? Len e bota o nome da tupla dentro do argumento e ele faz a determinação dessa quantidade, ok? Agora, tuplas, como empacotar valores? Empacotar valores em tuplas é bem simples. Se você tiver variáveis aqui, ó, e quiser que isso vire uma tupla, basta você criar a tupla. Ó. Você criou as variáveis aqui, tem esses valores, diz a tupla agora é composta de A, B e C, com ou sem parênteses, pronto, já virou tupla. Você empacotou 3 valores, eles ficaram constantes dentro dessa tupla, não podem mudar, tá? Desempacotando. Desempacotando é outra alternativa. Você cria a tuplazinha textual aqui, associa vários números e ele já consegue entender que cada número vai receber um valor. Tá? É o contrário do que nós fizemos antes, né? Então lá a gente criou as variáveis inicial e disse que a tupla era aqueles valores. Aí agora eu pego os valorezinhos e digo que eles recebem esses valores aqui. Então o A ó, virou 10, o B virou 20 e o C virou 30. Ou seja, você fez um desempacotamento da tupla, né? Desempacotamento com asterisco. Basicamente, a diferença em relação àquele outro, pessoal, ela acontece aqui. Quando você marca com o asterisco, ó, você marca o A com asterisco, você está dizendo o seguinte, ó, o B vai receber o último da tupla, que é o 40, e todo o resto, 10, 20 e 30, vai ficar com A. Certo? Ó, tá vendo? Aqui, ó. O A ficou com 10, 20 e 30 e o B ficou com 40. Então, o asterisco marca quem vai receber o conjunto de valores, com exceção dos valores atribuídos aos outros que não têm asterisco. Tá? Quando bota o asterisco do A para o B, o que é que acontece? Ó? O A fica com o 10, aqui embaixo, ó, o A fica com o 10, já o B recebe todo o resto, né? 20, 30, 40, ó. 20, 30, 40, certo? Se eu botar aqui, digamos, 3, né, 3 elementos de tupla aqui, ó. Então, o A tem um asterisco e depois o B e o C. O que, é que vai acontecer? O B e o C vão receber os 50 e os 70, certo? Está aqui, ó. B e o C recebendo 50 e 70. E todo o resto, né? 10, 20, 30, 40 e 50, vai virar o A. Vai virar o elemento do A, tá? E aí, o A, por quê? Porque tem um asterisco. Se você botar um asterisco no C, aí o 10 vai vir para o A, né? O 20 vai vir para o B, tá? E todo o resto, 30, 40, 50, 60, ó, tá aqui, ó. 30, 40, 50 e 60 vão vir para o C. Então, o asterisco nada mais é do que um marcador que vai dizer, no caso de desempacotamento de quantidade de variáveis superior à quantidade de valores, aliás, superior à quantidade de variáveis, ele atribui a quem não tem asterisco um valor só, e a quem tem asterisco ele atribui os demais valores. Tá? Os restantes. É para isso que serve. Por isso, é só você lembrar que o asterisco é uma marcação que a gente usa para dar continuidade lá no português, assim como a reticências. Pode ser pensado dessa forma, entendeu? Opa, desculpa, pessoal. Eu acabei saindo do slide, né? Vamos voltar aqui. Na verdade, era para continuar para cá. Tuplas para inverter valores. Essa aqui é bem legal. As tuplas podem ser usadas, né, no processo de
desempacotar, que nós estamos fazendo aqui, ó, tá vendo? Ó, nós estamos pegando A e B recebem 10 e 20, né? Então eu desempacotei bem aqui, ó. O A recebe 10, o B recebe 20. E depois eu peguei a tupla e disse, ó, a tupla agora, a tupla B recebe B e A, tá? E aí eu troco de valores, rapidamente, sem usar nenhuma variável intermediária, certo? Eu digo que o A é igual a B e o B é igual a A. Então eu vou ter aqui um string para mostrar, ó, que o A começava com 10 e ia para 20, que é esse caso aqui, e depois ele mudava para 20 e para 10. Então, as mudanças dentro da tupla, elas acontecem no processo de desempacotar, entendeu? E não diria nem mudanças, na verdade o que se tem é uma atribuição de valores a uma variável. Não, tá? A única mudança que realmente acontece é a troca entre valores de tuplas nesse momento bem aqui, ó. Aqui você tem um processo de mudança no valor da tupla, né? Uma troca, certo? Então, se você precisar em algum momento trocar variável sem necessidade de variável temporária, você vai usar a tupla para fazer isso, tá bom? Continuando, como é que a gente converte lista em tupla? Bem, essa aqui é bem tranquila, é só usar a função tuple, tá? Você tem uma lista qualquer do que tiver nessa lista, você pega T, cria uma variável, né, e chama a função tuple e atribui essa lista, e ele vai printar para você. Aqui eu botei um print simples, então você rapidamente converte listas em tuplas, ok, pessoal? Pela função list. E era isso que a gente tinha para mostrar, agora a gente vai encerrar, e aí vai lá para o Jupyter fazer funcionar esses elementos, né? Então vamos aqui ao Jupyter, 2 cliques aqui para abrir o Jupyter Notebook, ele abre aquela maquinazinha virtual, nós vamos aqui na nossa pasta do IFB, tá? E aí nós vamos criar aqui um novo código Jupyter, Python 3, tá? Vamos salvar ele aqui, save as, eu vou botar aqui prática aula 12, pronto. E aí nós vamos testar aqui as coisas que nós conversamos. Primeiro, como é que a gente cria uma tupla, né? Simples, processo de criação da tupla. Então, tupla recebe, aí com parênteses, né? Por exemplo, vamos botar aqui um número inteiro, um número real e uma string, tá? Então, aqui você dá um print T. Pronto, ok? Se você der um type aqui também, para poder saber qual é o tipo da estrutura, ó, ele vai dizer tuple, tá? Que é uma tupla. Se você copiar isso aqui, ó, Ctrl C, tirar o parênteses, ele também entende que é tupla, tá? Então ele é indiferente se você bota ou não bota parênteses. Agora vamos acessar aqui os elementos dessa tupla. Vamos pegar aqui a tupla, tá? E aí vamos dizer, ó, eu quero acessar o elemento na posição, esse valor 2.3, que é o na posição 1. Então é só botar aqui, abrir e fechar colchete e dizer que quero a posição 1, tá? Posso botar um print para ele aparecer, tá? Quanto é o valor? Olha aí, 2.3. Se eu mudar aqui para 0, ó, ele pega o valor 1, que é o primeiro da tupla. Se eu mudar para a posição 2, que é o terceiro elemento, ele traz o marca, tá? No caso seria maçã. Se eu quiser usar a indexação negativa para trazer o marca, é só botar menos 1, ó. Ele traz também. Se eu quiser trazer o menos 2 com indexação positiva, né, o 2.3, é só botar menos 2 aqui, ó. Certo? Olha. Então, a regra da indexação positiva e negativa da lista vale aqui também. Se eu quisesse agora criar uma tupla aqui para fatiar ela, tá? Vou pegar essa tupla, vou aumentar um pouquinho o tamanho, as coisas que tem nela, vou botar mais números aqui. 2, 4, 6.5, tem alguns 2 números reais, 3 inteiros e 2 strings, tá? Vou botar uma string aqui, casa. Então, se eu quisesse agora fazer a tupla 2, tá? Eu poderia fatiar a tupla 1 só com os números inteiros, né? Só com esses 3 primeiros aqui. Então, eu diria assim, ó, tupla, abre colchete e digo, da posição 0 até a posição, né? Ó, esse aqui é o 0, 1, o 2, o 3, até a posição aberta no 3. Então, ele não pega o 3. Aí eu posso dar um print da tupla 2 fatiada. E olha aí, 1, 2, 3, 4. Né? Se eu quisesse pegar agora esses dois últimos, tá?
Aí aqui é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então eu ia botar aqui 5, 6. Tá? 5, 2.6. Vamos chamar aqui de tupla 3. Opa, 5, 6, opa, mais um, 7. Faltou um aqui, pronto. Pronto, aí a gente está fatiando a nossa tupla. No fatiamento, a indexação negativa não funciona, é só a indexação positiva. Comprimento da tupla, né? Se você quiser saber o tamanho dessa tupla aqui, por exemplo, como é que eu faço? Só boto aqui um print, chama a função len, tá? Abre e fecha parênteses e boto o nome da tupla, que é T. Aí ele imprime, ó. Essa tupla tem 7 posições, né? Então, ela começa no 0 e vai até o 6, mas são 7 elementos. Lembrando que a indexação começa no 0, tá bom? Vamos falar agora de empacotar elementos. Então, digamos lá, você tem a variável A recebe 10, a variável B recebe 20, a variável C recebe 30, e esses são valores constantes de uma equação que você quer usar, por exemplo. Então, você quer guardar isso numa tupla, você pode chegar a dizer tupla de números constantes vai receber A, B, C. Pronto. Aí você dá um print T aqui para você ver a tupla, e você pode dar um type no T só para a gente ver se ela realmente é tupla. Tá aí, ó, 10, 20 e 30. Lembrando que quando eu vou executar o código, eu dou Shift Enter, né? Teclado Shift Enter para poder ele já descer para a próxima linha. É uma tupla assim, com os valores 10, 20 e 30, né? Que foram empacotados, né, nessa tuplazinha aqui, ok? Agora, se eu quiser desempacotar os valores, tá? Digamos que eu tenho uma tuplazinha já, que seria, eu vou criar aqui a tupla, tem 3 formas de fazer isso, mas eu vou botar aqui a forma mais básica, vamos lá. A, B, C, D. Pronto, tem 4 valores. Eu quero desempacotar e cada um vai receber um valor. Eu boto o primeiro, vai 10, 20, 30, 40. Desse jeito, o que ele faz? Ele vai pegar o A e vai botar o valor de cada um. Então, você pode dar um print aqui, por exemplo. Ó, print de A. Depois, ó, print. Vou deixar só o print A, eu vou passando um por um para vocês verem. Ó, o A recebeu 10. Né? Se eu quiser saber, ó, na mesma tupla agora o print de B. Quem é o B? O B vai receber o 20, ó. Certo? Se eu quiser agora saber o valor do C, né? Eu tô desempacotando, ó. O C virou 30. Ctrl C, Ctrl V, né? Agora o D. Então, se você quiser saber todos, obviamente, né? Só você dar um print aqui, porque o desempacotamento ele acontece para todo mundo ao mesmo tempo, tá? Eu só estou separando aqui para você perceber a diferença. Mas, na verdade, ó, ele desempacota para A, para B, para C e para D. Ó. Tá vendo? Ó? A fileirazinha, 10, 20, 30. Então, ele pegou esses valorzinhos aqui e desempacotou eles. Ok? Se eu quiser desempacotar com asterisco, que é quando eu tenho mais valores do que variáveis, né? Aqui eu atribuo esses valores a essas variáveis, certo? Agora, digamos que eu tenha isso aqui, ó. Eu tenho só 3 variáveis aqui. E tenho mais valores aqui. 50, 60. Tá? Então eu preciso botar um asterisco aqui para dizer quem vai receber mais. Se eu botar o asterisco no A, eu vou dizer que o B e o C recebem 50 e 60. E o resto, que é o 10, o 20 e o 30, vai ser a lista do que sobrou, né? Então se eu mandar ele printar aqui, ó, print A, depois print B, depois print C. O que vai vir aí? Ó, o A é a lista, 10, 20 e 30. 40, aliás, 10, 20, 30, 40, né? E o 50 é o B, né? E o 60 é o C. Se você tirar o asterisco do A e jogar ele no C, aí inverte, ó. O A vai ficar 10, o B vai ficar 20 e esse restante vai vir para o C, ó. Shift Enter. Opa, sintaxe errada. Ah, é porque eu botei o asterisco depois e o asterisco antes. Detalhezinho importante, tá? Antes da letra, tá? Pronto. Aqui. E se eu colocar o asterisco aqui no B, vamos lá. O que ele entende? Ele entende assim, olha, o primeiro que eu encontrar eu vou botar para o A, o último que eu encontrar eu vou botar para o C, e quem está no meio da história vai para o B, né? Então esse é o desempacotamento com asterisco. Invertendo valores,
muito simples também, pessoal. Você tem aqui uma tuplazinha, digamos, dois valores A, A, B. Vou fazer a tupla sem parênteses, né? Aí você diz, olha, A e B recebe 100,200, tá? Aí você bota aqui, ó, print, vou botar um f-string aqui, tá? Aí você diz, o valor de A é, aí abre aqui o parênteses, né, para poder chamar a variável, que é A, e o valor de B é, aí abre o parênteses aqui. Vamos ver quanto é que é? Ó, o valor de A é 100, o valor de B é 200, né? E agora, se eu ficar aqui, e dizer, agora eu fizer a inversão, ó, vou usar parênteses, A, dupla, o valor dupla A e B, dupla com os valores de A e de B, eu vou inverter esses valores agora. Para B receber A e A receber B. E aí eu vou mandar ele printar de novo aqui, né? Shift Enter. Olha, o A agora virou 200 e o B virou 100. Assim eu consigo mudar as variáveis associadas, né? O valor das variáveis associadas à tupla, certo? Na verdade, o que eu estou fazendo é criando, né, uma nova tuplazinha aqui. E aí, como é que a gente converte uma tupla em lista? Bem simples. Vamos pegar uma dessas daqui de cima, tipo essa aqui, ó. Aqui é uma tupla, né? Então, se eu quiser que essa tupla vire lista, vamos lá, tupla. Vou dar um type aqui nela, para você confirmar que ela é type, que é a opção tupla, né? É tupla, correto? Aí, para eu fazer ela virar lista, eu digo aqui tuple de T, tá? Que é a minha tupla. Aí eu dou um print T, tá? E vou dar aqui um type T. Aliás, T não, L, né? L que é a abreviação de lista. Ok? Então tá aí, ó. Né? O tipo L. Opa! Desculpa, pessoal. Fazendo aqui. Isso aqui tem que ser uma lista, na verdade. Eu quero converter lista em tupla, né? Desculpa. Essa aqui é a minha lista, na verdade. Lista. Vamos lá. Tipo. Vamos confirmar. Apagar isso aqui. Lista, tipo lista. Isso, ok. Agora eu vou converter. Então a tuple, eu chamo tuple e boto a lista como parâmetro de entrada. Aí eu boto type T, que tipo é? Tuple, né? O último que eu botei. Então aqui eu posso dar um print aqui, ó. Print. Print da minha tupla, né? Vou botar um print da lista aqui também para você ver as duas, como é a pequena diferença que há na estrutura, mas que faz muita diferença. Ó. Tá vendo? Ó, as duas, essa aqui é a lista e essa aqui é a tupla. Qual a diferença básica? Esses valores aqui, eles podem mudar, tá? A tupla não. Essa turma aqui de baixo não muda, a não ser que isso aqui seja um dicionário ou seja uma lista. Aí você pode mudar os elementos dentro do dicionário, dentro da lista. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar. Agradeço a atenção e partam para os exercícios.